Muito bem, amigos, falemos da lição número 8, a lição que fala sobre as prioridades. Já que estamos estudando sobre como devemos dar a Deus, assim, a nossa prioridade, ou aquilo que Deus nos dá deve ser priorizado para a sua obra, para a sua causa. Há pessoas que não pensam nisso. Há pessoas que vão levando a vida aos trancos e barrancos e nem pensam em Deus. E lá na frente, quando acontece alguma coisa grave, trágica, as pessoas se voltam para Deus. Por isso, o conselho de Salomão é: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando se fala em prioridade, se fala justamente naquilo que nós temos como principal em nossa vida. Muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Por isso, o apóstolo Paulo escreveu: pensai nas coisas que são do alto e não nas da terra, porque isso vai criar a prioridade certa para a nossa vida. Um professor, numa sala de aula, pegou um vaso bem grande e disse: alunos, eu quero que vocês entendam o que eu vou fazer agora. Pegou aquele vaso de vidro, pegou uma pedrona bem grande, colocou dentro daquele vaso e disse: o vaso está cheio? Os meninos olharam e disseram: sim, professor, a pedra grande encheu totalmente o vaso. Ele disse: talvez não esteja. Pegou pequenas pedras e jogou em cima do vaso, dentro do vaso, e aquelas pedras foram se acomodando nos espaços que ainda existiam, e então o vaso ficou até a boca de pequenas pedras. O professor perguntou: o vaso está cheio? Todos responderam: o vaso está cheio. Ele disse: talvez não esteja. Pegou um saco de areia de 1 quilo e foi despejando e sacudindo o vaso, e os pequenos grãos foram se acomodando. Ele colocou 1 quilo de areia ainda dentro do vaso. Perguntou para os meninos: o vaso está cheio? Todos ficaram se olhando e disseram: agora está cheio, professor. Ele disse: talvez não esteja. Pegou 2 litros de água e despejou dentro do vaso, e a água então foi absorvida pela areia e ficou dentro do vaso. Ele perguntou: que lição nós tiramos dessa experiência? Um menino disse: eu tirei uma lição. Sempre haverá tempo em nossa agenda para colocarmos alguma coisa a mais. Ele disse: é um bom pensamento, mas não é esse o foco que eu quero com essa experiência. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu coloquei em primeiro lugar aquela pedrona grande no vaso. Se eu não tivesse colocado em primeiro lugar a pedra grande, eu não conseguiria colocá-la depois que eu coloquei tanta coisa no vaso. E se eu tivesse colocado primeiro a pedra, depois a areia, depois a água, a pedra grande não caberia. Sabe o que significa isso? A pedra grande significa Deus. Coloque Deus primeiro em sua vida. Porque se você não colocar Deus primeiro em sua vida, as coisas menores vão ocupar o lugar de Deus. Pergunta de número 1. Que conselho Deus nos dá através do sábio Salomão? Eclesiastes 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e eles chegam. E cheguem os anos nos quais dirás: não tenho neles prazer. Salomão foi um homem com uma grande experiência. Ele disse: é preciso se lembrar de Deus. Então, para a pergunta: que conselho Salomão nos deu? Resposta: o conselho é de amarmos a Deus desde o início da nossa vida, porque assim teremos uma convivência com Ele e Ele será a prioridade em nossa vida, e tudo que precisarmos a mais, Deus irá acrescentar. No início da vida, nós começamos a ter grandes prioridades. É a vestimenta, é a parte sentimental, são os estudos, é a necessidade de um carro, muitas vezes, é a necessidade de cuidar dos pais idosos, e tudo isso vai ocupando o lugar de Deus. Se você colocar Deus em primeiro lugar, todas essas coisas serão administradas com a presença de Deus. Por isso, Ellen White, no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 484, escreveu o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Fazei disto o primeiro e o último conselho da vossa vida. Buscai com grande diligência conhecer aquele o qual, conhecendo, significa verdadeira vida eterna. Então, Ellen White disse: busque primeiro a Deus. Essa é a parte principal da nossa existência. Da pergunta número 2, dentro da história de Jacó, por exemplo, o que ele fez de tão importante que mostrou que havia colocado uma prioridade em sua vida? Nós temos 2 textos, Gênesis 28, de 20 a 22, diz assim: Jacó fez um voto com Deus, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada, e eu voltar em paz para a casa do meu pai, eu colocarei essa pedra por testemunho diante do Senhor. Aqui será a casa de Deus, e tudo quanto eu ganhar, certamente darei o dízimo ao Senhor. Então, Jacó fez um voto de prioridade de colocar Deus em sua vida em primeiro lugar. Agora vem o texto onde Jacó chega para se encontrar com Raquel. Gênesis 29, de 9 em diante. E estando Jacó falando com os pastores, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora,
E Jacó anunciou a Raquel que era filho de Rebeca, irmão de seu pai. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão essas notícias, correu ao encontro de Jacó e o abraçou e o beijou e o levou para casa, e ele contou a Labão todas essas coisas. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu parente, não has de me servir de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram muito poucos dias, pelo muito que a amava. Então, para a pergunta, que prioridade Jacó fez na vida dele? Colocou na vida dele resposta: Jacó fez um pacto espiritual e financeiro com Deus e se preparou para ter uma família. Se casou com Raquel, com Lia, e Deus o abençoou muitíssimo. Depois da aliança que Jacó fez com o Senhor, as coisas fluíram direcionadas pelo poder de Deus. Ele encontrou os pastores no lugar certo. Encontrou a moça Raquel de maneira providencial por Deus. Não foi sorte, foi Deus conduzindo todas as coisas. E com essa prioridade, Jacó, ele teve muitas bênçãos em sua vida. Por isso, a prioridade que colocamos naquilo que temos na vida vai determinar que caminho estamos seguindo. Um repórter que estava no meio dos escombros das 3 torres gêmeas do World Trade Center, das torres gêmeas, melhor dizendo, das 2 torres gêmeas. Essa repórter estava no meio dos escombros com um maço de papel na mão. E ela dizia para as pessoas: sabe o que é isso? Isso aqui eu tenho, numa das mãos, aqui eu tenho um contrato de $1 bilhão, de uma empresa que desmoronou junto aqui com as torres gêmeas. Eu tenho aqui um outro papel que fala de um investimento de $25 bilhões num país sul-americano. Não vale mais nada. A torre desabou e as pessoas morreram. Eu tenho aqui um outro contrato de um trabalho a ser feito por uma construtora. Não poderá ser feito. Valia $80 milhões. Nada disso vale mais a pena. Porque diante das pessoas que morreram aqui, isso aqui virou lixo. A prioridade nossa é mudada, o nosso foco é mudado pelas circunstâncias. Se nós colocarmos Deus em nossa vida, logicamente que Deus vai direcionar tudo para o melhor e para o sucesso. Por isso que a lição da semana fala sobre como você enxergar o sucesso de maneira plena, colocando Deus como o foco primeiro em sua vida. Deus abençoe. Possamos ter entendido a lição de que Deus, em primeiro lugar, é a prioridade maior de nossa vida. Obrigado, meu Deus, pela lição de hoje. Ajuda-nos a colocar o Senhor como nosso foco principal. Direciona a nossa vida para isso, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Tenham um feliz domingo e uma bênção nessa semana. Deus abençoe você. Amém.